Caminhos da Música começando agora e hoje estou emocionadíssima porque o meu convidado é o Kiko Continentino. Kiko Continentino, que já despertou um ótimo clima aqui com a sua música, aqui nos bastidores, falando, mostrando, e a gente já ouviu um pouco desse grande compositor, porque o foco nesse programa é o Kiko como compositor, porque pianista todo mundo já conhece. Agora, como compositor, essa alma nós vamos trazer hoje nesse programa e vou pedir licença de explorá-lo. Vai ser um prazer. Kiko, o que é, na verdade, um compositor? Como é ser um compositor? Eu acho que em primeiro lugar, obrigado pela introdução aí, as palavras generosas. A composição, né, é um processo que desperta dentro de cada músico, né, de forma muito particular. Então, eu acho que funciona diferente para cada um, né, dentro da história de cada pessoa. Inclusive o momento que você se sente apto para dizer que é compositor, que é uma responsabilidade muito grande num país que nós temos aí Tom Jobim, Villa-Lobos, Pixinguinha, né, e tantos compositores espetaculares de todas as épocas, né? Ernesto Nazaré, Chico Buarque, Milton Nascimento. Então, para mim foi, ao longo desses quase 30 anos de carreira aí, de estrada que eu venho batalhando, de pouco tempo para cá, que eu me sinto realmente apto para me considerar um compositor. Pouco tempo que eu digo assim, de 10 a 15 anos, apesar de compor há mais tempo que isso. Mas a gente fica avexado para mostrar, até sentir realmente que você tem um potencial, a sua música tem força, tem qualidade, né? Então, acho que varia muito de cada compositor, de um compositor para o outro. E para mim, ultimamente, de anos para cá, eu não me vejo de outra forma, porque são mais de 500 músicas, né? A maior parte inédita, mas tem algumas músicas gravadas por grandes instrumentistas, cantores. Eu tenho algumas parcerias com Milton Nascimento e com outros grandes parceiros, Altair Veloso, por exemplo, Murilo Antunes, Chico Amaral, grandes parceiros, Fernando de Oliveira, Simone Guimarães. São algumas composições gravadas, aí mais ou menos umas 50 músicas gravadas, e mais umas 400 músicas para gravar aí pela frente. Porque composição também é isso, você tem que, não é só você fazer a música, não é só você compor. Você tem que divulgar a sua música, você tem que gravar discos, incluir, por aí vai. Kiko, eu queria entrar um pouco lá no seu coração. Eu queria descobrir aí dentro como é que funciona a sua chave de som, esse seu coração, quando você está realmente inspirado para compor. Como que é esse processo? Pois é, varia bastante. Eu acho que eu sou pianista, né? As minhas primeiras músicas nasceram no piano, né? Nasceram através do instrumento. Algumas eu gosto, das primeiras eram mais difíceis. Eu acho que a partir do momento que nasceu meu primeiro filho, eu acho que a inspiração começou a vir mais fácil. E eu comecei a compor sem instrumento. Isso para mim foi um marco. A partir mais ou menos de 2000, que nasceu meu filho Gabriel, eu passei a compor no carro, no banheiro, tomando banho, no caminho, no trânsito. Você começa a cantar, vem... Começa a cantar, assoviar a música, vem a melodia. Eu comecei a pensar também muito na melodia, porque o piano é um instrumento harmônico, então é muito fácil a gente cair em armadilhas, encadeamentos de acordes, já começar a compor em função do que o instrumento te leva. Mas quando você começa a compor sem instrumento, é uma espécie de uma liberdade, você consegue se libertar do poder que o instrumento tem, que é muito forte na formação de um músico. E quando você começa a cantarolar, começa a nascer, na verdade, a música dentro de você, você já pensa em deixar fluir a melodia e depois você faz as armações da clave, etc.
No final, talvez a técnica, ou você não pensa em nada, deixa sair, rolar nessa liberdade de expressão? A composição, eu acho que assim, ela tem a parte da inspiração, mas a música geralmente ela não vem totalmente pronta, ela vem uma ideia, ela vem uma linha. E você tem que trabalhar muito, é repetição, é repetição. Você vê uma frase, você gosta daquela frase, você começa a repetir ela várias vezes. Isso é o que acontece comigo, no caso. Dali, aquela frase vai procurando outras que combinam com ela e vai se formando a composição. Isso é compor, né? E quando eu comecei a compor sem instrumento, eu achei muito interessante que quando eu fui para o instrumento, eu percebi que eu estava compondo em caminhos harmônicos diferentes. Quer dizer, então, melodicamente, eu estava explorando caminhos harmônicos diferentes. Isso para mim foi uma surpresa muito grata, inclusive, porque eu comecei a sair um pouco daquelas armadilhas de harmonia já, né? Porque é possível você com a mesma... É possível você, com a mesma harmonia, você compor infinitas melodias ali. Determinadas harmonias já bem conhecidas, bem tradicionais e tal. Agora, quando você começa a compor melodias que te levam para outras harmonias, assim, você começa a ver, assim, é um prazer, né? Que você começa a transcender das sequências harmônicas já estabelecidas que você tem. Todos nós temos. E os seus sentimentos o levam grave, médio ou agudo? Porque cada compositor, na verdade, é como se ele tivesse uma tonalidade, um timbre dentro dessa caixa de ressonância que todos nós, na verdade, possuímos. Você busca o quê? Quais os médios, agudos, graves? Eu estou dizendo isso porque nós somos um todo. Sim. E, geralmente, hoje, dentro até da musicoterapia, nós fazemos assim, uma análise daquelas pessoas que procuram mais os sons graves, outros os agudos, por uma expressão até de cada pessoa, diferentemente. Você falou uma coisa interessante. Há pouco tempo que eu começo a perceber que eu componho, porque na verdade eu não sou cantor, e não ousaria dizer de forma alguma. Eu canto muito mal, mas eu sou casado com uma cantora muito maravilhosa, por sinal. Estou preparando o primeiro CD dela, composições minhas e algumas músicas dela também componho, que é a Lucinha, que é paulistana. E a questão as minhas primeiras composições, inclusive, elas tinham alguns problemas, por ser música de instrumentista, de extensão. Às vezes a extensão muito grande. Então as pessoas, às vezes, os cantores estranhavam no primeiro momento, mas depois vinham. Mas isso acontece também, por exemplo, com Edu Lobo, né? Com Chico Buarque, Tom Jobim. Às vezes as músicas são meio assim desafiadoras e tal. De um tempo para cá, eu tenho pensado muito na minha extensão vocal. Eu não canto nada, mas eu tenho uma extensão, então eu imagino dentro daquela extensão, e geralmente as músicas ficam mais ou menos dentro de algumas tonalidades e tal. Mas isso varia. Eu acho que o próprio processo de composição, ele te leva também a você quebrar, porque você também compor todas as músicas da mesma forma, aí você já começa a sentir a necessidade de variar. E isso varia também muito de acordo com o seu estado de espírito, com a fase que você está vivendo. Às vezes eu componho compulsivamente, quando eu tenho menos trabalho, menos viagem. Às vezes eu componho em viagem. Agora, há pouco tempo, eu fiz uma viagem com Milton Nascimento para a Europa. Eu fiz uma música no aeroporto, naquela espera do voo, o voo atrasou, começou a vir uma música. Eu comecei a fazer aqui no aeroporto do Rio e terminei de fazer em Lisboa a música. E depois eu vi que ela tinha potencial, eu vou até tocar ela num festival que eu farei em Belo Horizonte. E então tem uma variante, mas existe realmente uma tendência, quando a gente começa a pensar muito na voz, né? Tem uma tendência aí para uma determinada extensão. Voltamos já com Caminhos da Música.